Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma análise tática após esse jogaço aí de Inglaterra versus Argentina, esse clássico, com a Argentina vencendo, se classificando para as finais agora no domingo, contra a Espanha, que a gente também já fez uma análise aí da tática deles contra a França. Então hoje a gente vai comentar sobre esse jogo, algumas análises, alguns pontos que eu separei aqui, mas eu também quero a sua opinião aqui nos comentários. E antes disso, não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal, porque isso também nos ajuda bastante. Então, chega de conversa, vamos para a nossa análise tática. Então vamos falar um pouquinho aí do jogo que aconteceu lá no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. E a gente teve aí a Argentina e a Inglaterra, ambas jogando num 4-3-3 clássico. E alguns destaques aqui em relação aos dois times que eu trouxe. Primeiro foi o Simeone aqui no meio-campo argentino, né? A gente esperava aí o Depou, mas aí teve essa substituição, depois o Depou entra aí no segundo tempo, enfim. E os destaques aqui também da Inglaterra, o Kane, o Gordon, que fez o primeiro gol. E na Argentina, principalmente o Messi e o Martínez, né? Principalmente o Messi, que atuou aí como um grande arquiteto no jogo, construiu jogadas, estratégias, teve um ótimo posicionamento aí em todo o jogo. Isso aqui é sensacional a gente olhar, porque a gente olha principalmente as estatísticas do primeiro tempo, a gente vê que a posse de bola ela é praticamente só Inglaterra. A gente tem mais de 50% aí de Inglaterra com posse de bola, criando chances, fazendo finalizações. O time inglês aí fazendo um isolamento bom do Lionel Messi. O Lionel Messi, às vezes, tentando ali se posicionar talvez como um falso 9 para tentar atrair um pouco a marcação, mas o time inglês aí pressionando, criando um bloqueio. Então foi realmente assim um posicionamento que foi muito interessante ver no primeiro tempo, apesar de não ter saído o gol. A gente viu aí o Gordon também explorando algumas fragilidades aí da defesa argentina, criando chances aí pelos flancos, ou seja, pelas laterais, atrás, né, nas costas da defesa argentina. Primeiro tempo aí, a gente ainda pode comentar que foi um tempo aí meio truncado, que o jogo estava meio tenso, os jogadores aí estavam cometendo muita falta, o juiz ainda deu só 3 minutos de acréscimo, foi um pouco de confusão aí no primeiro tempo, depois no segundo tempo as coisas começaram a melhorar. E aí tivemos o gol do Gordon, que finalizou uma jogada em alta velocidade, conseguiu abrir o placar e com isso, o time argentino aí também mudou um pouco a estratégia. A gente vê os argentinos se remodelando para tentar empatar e virar, o que foi o que aconteceu. E os ingleses também mudam a sua estratégia e focam ali numa estratégia um pouco mais defensiva. Então a reação tática, né, a gente viu uma reação tática do time argentino fazendo algumas substituições. Então entra o Depou para trazer mais intensidade, entra o Gonzalez aí para trazer amplitude. O Messi, ele recua para atuar como um organizador mais profundo e também ali, talvez, como eu comentei, um falso 9, para criar espaços, encontrar ali brechas para conseguir fazer passes, né, e jogadas. E olha que interessante, pessoal, a Argentina com isso ela passa de 33% para 66% de posse de bola no terço final. E aí faz com que a defesa inglesa ela tenha aí um desgaste físico muito maior, principalmente na cobertura dos espaços laterais. Então você sai de um primeiro tempo em que a Inglaterra estava com mais de 50% de posse de bola, para um segundo tempo um ajuste argentino de pressão e para 66% de posse de bola. Isso aqui foi a grande virada, a grande chave do jogo. E a Inglaterra, então, o que ela faz? Ela começa a jogar na retranca, ela se retrai, ela muda o seu esquema tático aí para um 5-4-1, traz outros defensores aí para tentar neutralizar cruzamentos na área, né? Até defensores aí com postura mais alta, né? Para tentar um posicionamento melhor. A Inglaterra ela acaba indo para essa estratégia de jogar na defesa para evitar esse contra-ataque, esse ataque, essa força ofensiva da Argentina, que eles sabiam que ia vir com tudo. Inclusive, a Argentina ela tem esse histórico, né, de ter uma força ofensiva, principalmente em segundo tempo, assim como foi nos outros jogos, a gente conseguiu ver isso. E aí, então, o que a Inglaterra faz com essa escolha? Ela sacrifica a sua capacidade de contra-ataque. A Argentina ela consegue ver isso, ela sabe que a Inglaterra, então, não vai ter ali uma transição de defensiva para ofensiva e, por conta disso, eles também não precisam ter uma transição de ofensiva, ou seja, uma transição de ataque para defensiva, porque a Inglaterra ia ficar na retranca. Então, agora eles podiam atacar tranquilos, sem se preocupar, talvez, ali com o contra-ataque mais incisivo da Inglaterra. E, com isso, deu no que deu.
Jogada ensaiada, aos 86 minutos, Fernandes faz o gol de empate, com uma distância de 20 metros mais ou menos, né, ali do gol, com também um cruzamento muito bom feito pelo Messi. E aos 92 minutos a gente tem o Martínez fazendo aí o segundo gol da Argentina, fazendo a virada, colapsando totalmente o sistema 5-4-1 dos ingleses, com também a assistência do Lionel Messi, por isso que ele jogou aí muito como esse arquiteto do jogo, né? Você vê aí que a gente teve 2 assistências decisivas dele, 5 chances criadas e arquiteto absoluto da vitória argentina, criando essas jogadas espetaculares. Agora, a Argentina vai pegar a Espanha aí numa final, que também é um time que sabe utilizar as táticas muito bem. E vamos ver, tem um vídeo aqui, inclusive, que a gente fala sobre a análise tática da Espanha contra a França. E vamos ver agora o jogo domingo no MetLife Stadium, agora dia 19, e a gente também vai fazer a análise desse jogo. E o que a gente acredita? A Argentina vai continuar com resiliência e adaptação tática. Agora, o custo é esse pragmatismo passivo, até porque a Argentina ela é uma seleção de jogadores aí mais velhos, né, comparado aos demais, que também se cansam, né? Então, enquanto a seleção espanhola já tem jogadores mais novos, mais ágeis, vai ser um jogo interessante de se ver. O que você está esperando aí para essa final da Copa? O que você achou dessa análise tática? Comenta o que você acha.